Vamos ver se volta agora. Beleza. O cara fez disciplina de jogos, verdade. Boa. Disciplina de jogos é boa pra caramba. Então, o cara o Firefox tá funcionando normal, mas tava demorando pra gravar. Agora tá gravando. Então, pra quem não estava na gravação, boa noite, galera. É isso. Bem, eu pesquiso área de jogos, né? Eu pesquiso geração procedural de conteúdo, ou seja, fazer algoritmos que criam conteúdo de jogo, nível, missão, inimigo, o que é que seja. Eu uso bastante algoritmo evolutivo, tá? Minha área principal de conhecimento de pesquisa é evolutivo. Eu já usei aprendizado de máquinas, às vezes eu uso um pouco, gramática formal também, né? Aquela coisa que a gente aprende de formais. Atualmente eu estou estudando bastante, então, design pattern, clean code, arquitetura de software, muitas coisas que meu doutorado está ficando bem grande, com vários alunos de C trabalhando junto, então a gente está num grupo de 6, 7 pessoas trabalhando no mesmo projeto. Então, é uma coisa que eu estou bem interessado atualmente, se alguém quiser trocar ideia. Né? Henrique, a gente já trocou algumas ideias disso daí também, quando estava dando PO pra galera e tal. Bem, eu gosto bastante da C Sharp, porque eu trabalho na Unity, né? Então, ela usa C Sharp principalmente. Eu estou no programa faz tempo, que meu mestrado, meu doutorado foram na Unity. Mas já usei bastante C, Java, Python, outras coisas pela graduação, né? Eu gosto de jogar, de ver anime, de ler bastante. Então, se alguém quiser falar dos animes da temporada, tamo aí. De joguinhos indies legais também, tamo aí. Bem, esse sou eu, tá? Então aí, se vocês quiserem conversar, estamos sempre por aí, Twitter, Facebook, meu Telegram, Discord, manda mensagem, assim que possível eu respondo para vocês, a gente fala de boa, né? E como vocês viram, a minha área não é exatamente na parte de arquivos e tal, então assim, é a primeira vez que eu estou dando disciplina, é, é uma disciplina bem pesada, né? A gente no BCC ela é dividida em duas disciplinas de 3 créditos, uma de arquivos e uma de grafos, e eu vou passar o cronograma para vocês, tá? Mas assim, é a minha primeira vez, então galera, eu vou falar isso depois, mas assim, qualquer coisa que vocês acharem que não ficou legal, que pode melhorar, tá? Me dá feedback, né? A galera que já fez aula comigo sabe que eu gosto bastante, vocês deem feedback, eu tento mudar, eu tento melhorar, eu tento arrumar as coisas na medida do possível. Assim, obviamente, eu faço doutorado, eu dou aula de professor temporário desde o começo do ano passado, então o tempo é curto, às vezes eu não consigo mudar tudo que precisa mudar, mas eu sempre tento mudar o máximo possível para ficar melhor, óbvio, porque o que eu quero é que vocês aprendam e que a aula fique boa, então esse é o meu objetivo principal, e aí com o feedback de vocês a gente pode melhorar sempre, beleza? Então o que a gente vai estudar? É basicamente 2 cursos em um, né, AUG 2, para quem não sabe. A parte A é arquivos, né, então, estudar a resolução de problemas que utilizam estrutura de dados complexas em memória externa. A gente viu, por exemplo, em CC2, né, acho que todo mundo que fez CC2, vocês viram bastante coisa de estrutura de dados de memória interna. AUG também, tudo memória interna. Agora é a memória externa. Né, a gente vai ver que memória externa é o seu HD, ou o seu SSD, né, hoje em dia. E a parte B, né, a segunda parte do curso, que vai ser a segunda metade, é grafos, né? Representação e implementação em grafos, tem várias coisas de grafos para a gente aprender. A gente vai tentar pegar o essencial. O programa está lá no Jupyter Web, então vamos destrinchar um pouco, né? A primeira parte, fundamentos de arquivos, né? Arquivos em disco, em HD, SSD, e o armazenamento secundário, que é armazenar lá. A organização de arquivos, que a gente vai ver que é basicamente técnicas e tanto a estrutura mesmo que o sistema operacional usa, que os controladores de HD usam tal, para você acessar arquivos secundários, né, os arquivos que estão no HD, no SSD, de maneira otimizada, porque eles são bem mais lentos que a sua RAM, que é a memória primária. A gente vai ver indexação e manutenção de arquivos indexados, que é um negócio assim bem pesadinho, e o Henrique provavelmente vai ajudar bastante vocês nisso, que ele gosta dessa parte louca aí, de hash, indexação, pá. É um negócio bem louco, né? Processamento consequencial, talvez a gente não veja, tá? Um negócio que eu estava discutindo com o Henrique, é um negócio que é bem pesado e que não vai agregar muito para vocês, a gente pode focar mais em aprender B-Tree, que é um negócio que sempre pega a galera e tal. E ordenação externa a gente vai ver, obviamente, que é B-Tree, basicamente, né? E aí, a parte B, aliás, árvore B e suas variações devia estar na parte A, vou arrumar antes, mandar para vocês. E a parte B, que é a estrutura de dados para representação de grafos e algoritmos clássicos de grafos e aplicações, beleza? Bem, é aqui. Então, a gente vai ver em arquivos, né, os fundamentos de arquivos e armazenamento secundário, a organização, os campos de registro de tamanho fixo e variável, que é a aula 5, se não me engano, vai ser a aula 5 nossa, ou 4. Estrutura de dados e algoritmos para indexação primária, secundária, múltiplas chaves e tal, que é bem louco. Manutenção de arquivos indexados dinâmicos também, que tem tudo a ver com a parte de fazer fragmentação, etc. Processamento consequencial, ordenação de arquivos grandes, árvore B e suas variações. Né, a gente vai ver as variações da árvore B como um tema bem extra, digamos assim, né, a B+, a B star e tal, mas são
bem usadas até hoje, mesmo sendo antigos, a gente vai ver um pouco sobre isso. E grafos, a gente vai ver, então, conceitos fundamentais e aplicações de grafos, estrutura de dados para representar os grafos, dá para você representar com lista de arestas, lista de adjacências e matriz de adjacências, são três estruturas bem legais, bem úteis, a gente vai ver elas. Percursos, grafos e aplicações, então busquem largura e profundidade. Eu também vou trazer a estrela para vocês, que eu acho bem interessante. Algoritmos clássicos sobre grafos e aplicações, caminhos mínimos, árvore geradora mínima, ordenação topológica. Eu vou trazer algumas coisas também, além disso, que eu acho que são bem importantes de grafos, que não está no programa, mas é muito útil, tá? Então vamos lá. Vamos começar em arquivos. E aí lá, no meio do semestre, a gente fala de grafos. Vamos fingir que grafos não existem por enquanto, beleza? Né? Antes disso, perguntas, né? Henrique se prepara para o lugar, é verdade, né? Tá ficando com medo? Calma, calma, vai dar bom, galera. Ó, Big Data e tópico de organização de estruturas de dados, modelo geral. Então, não é muito foco a gente de arquivos de Big Data, né? O Henrique vai trazer algumas coisas de arquivos mais no final para vocês, um pouco mais atuais, de banco de dados, mas a gente mexe mais com banco de dados. Assim, a disciplina de arquivos, né, essa parte de arquivos, ela é um precursor de banco de dados. Quase todo banco de dados hoje em dia usa variações da B-tree para indexar os arquivos, para fazer as buscas rápidas, etc. Então, por isso que é muito importante. Só que Big Data envolve outra coisa muito maior. Tem disciplinas optativas sobre isso no ICMC, e eu acho que, assim, é algo que vai ser muito mais útil. Eu posso tentar pegar lá no finzinho, a gente tem uns laboratórios extras, tal, que a gente pode tentar falar um pouquinho, assim, pontuar muito em cima, mas realmente foge bastante, assim, do que é arquivos, né? Vocês vão ver que a gente não vai falar muito, assim, de Big Data, de dados gigantes, a gente vai falar de armazenar as coisas no seu HD, né? E Big Data geralmente não envolve um HD, envolve múltiplos HDs, e aí tem uma outra coisa inteira de clusterização de dados e outros tópicos de armazenamento que vão um pouco afim, né? Data Warehouse, etc. Tal. Tem disciplinas optativas para isso. Mas é bem da hora. Tem a matéria de ciência de dados também, que é bem legal. Tá? E aí, por que aprender grafos, né? Cara, grafos é ultra útil, né? Que eu falei, arquivos é super útil para banco de dados, grafos é útil para sua vida. Assim, muita área usa. Né? Então, modelar relação e processo de sistemas, no geral, usa grafos. Sistema físico, então, se vocês quiserem trabalhar com modelagem física, vocês vão usar biológico, se vocês forem trabalhar com coisa de DNA, com coisa de molécula, medicamento, qualquer coisa, vocês vão usar social, Facebook, interações, marketing, essas coisas, vocês vão usar informação de modo geral, né? A galera usa no Facebook, rede de comunicação, usa grafos, organização de dados no geral, dispositivos computacionais, então IoT, Internet of Things, né, Internet das coisas usa, fluxo de computação no modo geral, qualquer coisa que vocês forem mexer com dados no geral, vocês usam grafos para representar isso. A Internet 3.0, né, que é a web semântica, usa grafos pra caramba. Sistema de recomendação usa, Amazon, Netflix, etc. Tem uma disciplina de sistemas de recomendações, geralmente o Manzato, que é bem legal. Eu recomendo para quem gosta dessas coisas. Otimização de caminho, então Uber, Google Maps, o que vocês usam? Com quase 99% de certeza, eles usam grafos para representar a cidade e traçar as rotas, né? Sintaxe de linguagem natural, tem disciplina também de linguagem natural optativa, que é bem legal, né? Que eles usam para representar a língua, né? Nosso português, inglês, essas línguas. Átomo e molécula, prestígio de alguma coisa, de um pesquisador, de alguma coisa, aqueles rankings de pesquisadores influentes ou personalidades influentes, usa grafos. Espalhamento de rumor, então, se eu falar uma notícia nessa rede social, o quanto ela se espalha, usa grafos. Amizade, padrão de reprodução de animais, então, modelo biológico, né, usa isso às vezes. Doenças, né, a gente tá numa era que a gente nem sabe que doença, vírus, tal, super útil, super importante. Relação entre genes, tem muita aplicação gráfica, galera. Por isso, inclusive, que a gente fez algumas mudanças no programa para quem fez ano passado, que eu vou falar mais depois. Avaliação, galera. Ó, vamos lá. A gente vai ter trabalhos, provas e exercícios. Não desesperem, tá? Quem já fez matéria comigo sabe que eu não tenho objetivo de ferrar vocês, de reprovar vocês. Eu não quero isso, tá? Assim, eu quero que vocês aprendam, acima de tudo. Mas, claro, a gente tem que avaliar, a gente tem que cobrar para ver se vocês estão aprendendo, para vocês estudarem as coisas e tal. O que a gente vai fazer, então? A gente vai ter 2 trabalhos, eu vou explicar depois com mais calma, 2 provas, e, assim, provas, galera, coisa teórica eu vou fazer nas disciplinas, com o tempo, eu vou falar depois com calma, e alguns exercícios pincelados aí, o Henrique já preparou um para vocês até de remember, assim, de arquivos, né, que vão ajudar na nota, tá? Então a ideia é que, assim, o trabalho, como vai ser mais complicado, vale um pouco mais, a prova vocês vão ver que é uma coisa
rápida de fazer e tal, é mais para realmente reforçar o conteúdo. Vale um pouco menos, os exercícios também, porque eles são menorzinhos, tá? Então, o trabalho 1 e 2 vai valer a mesma coisa, preciso mudar isso, eu esqueci disso. E os exercícios vão ser N exercícios, vai ser a média também aritmética dos exercícios, tá? A única coisa, não me xinguem, não me odeiem, eu vou pedir para que vocês tenham pelo menos 3 em cada média separada, tá? Isso não é impossível, não é difícil, nem nada, galera. Assim, quem fez isso comigo sabe que, cara, você tirar menos que 3 comigo, você tem que se esforçar para não entregar nada. Por que eu tô pedindo isso? Porque uma galera simplesmente tira nota boa na prova, no trabalho 1 tal, desiste do resto e, tipo, a gente tem uma disciplina que é dividida em 2, igualmente. E aí, sei lá, vocês tiram 10 em tudo de arquivos, maravilha, vai e desiste de grafos. Isso vai ser muito ruim para vocês, né? Eu não quero obrigar vocês a sofrer fazendo o trabalho, meu Deus, porque eu tenho 200 mil trabalho e agora eu vou precisar tirar 10 nesse. Não, não é o objetivo. Só que eu quero que vocês, pelo menos o mínimo das coisas, consigam absorver, porque é um negócio que, assim, não é para mim, galera. Para mim, tanto faz a nota de vocês. Só que para a vida de vocês, se vocês não aprenderem pelo menos o mínimo disso, cara, vai ser muito prejudicial para vocês como profissionais, né? Então, acho que isso é importante. De novo, eu duvido muito que alguém vai reprovar por causa disso, tá? Assim, a galera geralmente tem que se esforçar um pouco para reprovar comigo. Vocês têm que realmente largar a mão da disciplina, tá? Mas assim, vai ter cobrança, obviamente. A gente corrige as coisas, o Henrique tá aí também para me ajudar a corrigir as coisas. Eu realmente corrijo, se eu tiver que dar 0, eu vou dar 0, tá? Eu sou bem sincero, né? Pô, se o cara deu um trabalho legal, eu vou dar 10, velho. Eu não sou o cara que mendiga 10 pra galera, não. Só que se vocês me entregarem uma coisa horrível, eu vou dar 0, sem piedade, tá? Então, assim, eu sou bem comunicativo, sou de boa, mas assim, se eu tenho que zerar trabalho, eu zero, tá, galera? Então, assim, só avisando vocês como vai ser o esquema pra ninguém falar, não sabia, meu Deus, ele falou que ele parecia tão bonzinho e de repente ele zerou meu trabalho, tá? Então, só avisando. E o resto é de boa, né? Tirou mais que 5, frequência. Não vai ter frequência, tá, galera? Spoilers? Não, tamo no EAD. Então todo mundo vai ficar com frequência e tal. Mas assim, tem que tirar mais que 5, senão vai pra REC, aí a gente faz alguma coisa pra REC, senão reprova, tá? Belezinha? Não quero ninguém reprovar, por favor. Ô, Léo, e Tá. tá dando um boi aí também, hein? Oi? Tá dando um boi aí também. A maioria é maior que 5. Baixou 2 pontos já nessa condicional aí. O que? Calma, pera. Na condicional, Ah. a maioria dos professores coloca maior que 5. Sim, sim, coloca maior que 5, eu coloquei 3, velho. Eu coloquei 3. Porque é aquele negócio, cara. Pelo menos 3, vai. Pelo menos 3, assim, é o mínimo. Pelo menos o mínimo. Pra quem quiser desistir no segundo parte da matéria, pelo menos fazer o mínimo, sabe? Mas assim, de preferência, né? Pô, vamos tirar 10, né? Vamos lá, fechar o semestre com 9, 10, vamos lá. Vocês conseguem, eu confio em vocês. Tá. Exercícios, então, vão ser de 6 a 10, assim, a gente vai fazendo na medida que a gente for ver que precisa reforçar conhecimento, que não for pegar muito para vocês, então, por isso que eu não tenho um número definido, né? O objetivo é realmente ajudar vocês a reter o conteúdo, é implementar alguma coisinha, praticar as coisas e tal, ser algumas atividades bem fáceis de fazer, assim, vocês vão pegar depois da aula 1, 2 horas programando, pá, entrega o exercício, sabe? Não é para ser muito trabalhoso de modo geral. Pode ser alguns que pesam um pouco mais, a gente pode dar um peso maior, etc. Mas a ideia é vocês realmente poderem treinar e não ficar, tipo, paradão, assim, sem treinar nada e esperar o trabalho final e aí entrar em desespero porque viu que, meu Deus, isso é mais difícil de implementar do que eu imaginava, né? Então a ideia é isso, é vocês irem treinando. A prova. O foco é fixar a teoria de cada parte. Uma prova de arquivos, uma prova de grafos. Eu não vou pedir para escrever código na prova, não vou pedir nada, assim. No máximo, talvez eu mostre um código, assim, lá no E-Disciplinas e fale, ó, o que esse código faz? E aí vocês vão lá e assinala a resposta correta, tá? Eu vou fazer assíncrono, tá? A galera de PO fez prova comigo. Eu vou dar, tipo, 1, 2 semanas a prova lá aberta. Eu preciso ver se dá para fazer como eu fiz no Tidia com a galera de PO, mas o que eu gosto de fazer. Eu dou essas 2 semanas, sem tempo nem nada, vocês fazem como vocês quiserem, e eu tento dar 2 tentativas, e aí a primeira tentativa eu já já peço para ele dar a nota automática para vocês da questão, para vocês saberem o que vocês erraram, para vocês reestudarem e fazer, tá? Assim, eu não vou ficar, oh meu Deus, colou, não colou, não. Vocês são adultos, vocês sabem o que vocês fazem da vida, é uma disciplina importantíssima e eu não vou fazer uma prova difícil, impossível nem nada, sabe? Vocês vão ter tempo para fazer, é para vocês estudarem. Se vocês quiserem colar, quem está se prejudicando são vocês.
porque é um conteúdo importantíssimo para a carreira de vocês, para a vida de vocês, não importa quase a área que vocês forem seguir. E se vocês não estudarem, quem está se enganando é vocês, né, galera? Eu acho que vocês estão aqui para aprender, para fazer as coisas, tá? Então, é isso comigo. A galera de PO, cara, ninguém colou, pelo que eu vi, assim. A galera mal tirou 10, tá ligado? Tirou 9,5, 9, não sei o que e tal. Foi bem da hora, assim. Eu achei legal da parte deles. Então, é isso, galera, tá? Eu vou tentar configurar certinho as duas tentativas para ficar do jeito que eu quero. Beleza, galera? Que eu não fiz no Disciplinas ainda, fiz no TDIA. E o trabalho, então, a gente quer focar a aplicação de conceito, tá? Uma coisa que eu falei com o Henrique, que provavelmente vai ser uma novidade na história do curso, é que a gente não vai pedir o trabalho para fazer uma árvore B. A gente quer fazer a árvore B com vocês e depois pedir uma aplicação em cima da árvore B que a gente vai fazendo junto. Porque a árvore B, a gente sabe que é complicadíssimo e é dificílimo de fazer. Galera, quando eu fiz arquivos, eu não consegui fazer minha árvore B funcionar 100%. Né? É aquele negócio, eu trabalhei pra caramba, fui, não conseguia fazer funcionar 100%, a gente vai tentar fazer com vocês a árvore B durante as aulas, laboratórios e afins, para vocês entenderem bem o conceito, e a gente faz uma aplicação bem legal, a gente já está até pensando em algumas coisas para fazer com vocês, tá? E a parte B é alguma aplicação legal de grafos. Provavelmente eu vou puxar a sardinha pro meu lado, vou fazer vocês fazerem um grafo, sei lá, de quests de um jogo, ou de narrativa, ou de relações entre personagens, que é uma coisa que eu já mexi um pouco, eu acho bem legal, e tem pesquisas sobre isso bem atuais, né? Boa, trabalho individual em grupo. Então, o trabalho eu prefiro que seja em grupo. Eu sei que a pandemia tá difícil, mas a gente vai tentar fazer o grupo Discord pra vocês conversarem e tal, porque é legal vocês terem uma interação, né? Tem dois motivos, né? Então, prova exercício individual, galera, o trabalho eu gosto de fazer em grupo. Por quê? Vamos lá. Primeiro motivo, porque a gente vai pedir alguma coisa um pouco maior, então é legal que vocês possam trocar ideia, conversar e fazer isso em grupo. É muito melhor aprender em grupo, né? Aprender, melhorar o seu conhecimento conversando com outras pessoas e tal. E outra coisa é a parte psicológica, do isolamento, etc. Então, o GAPSI, o Grupo de Apoio à Psicologia do ICMC, né, da USP, já tinha pedido desde o ano passado, galera, tudo que vocês puderem dar atividade em grupo, dá. Eu sei que é difícil, no EAD e tal, mas assim, é para melhorar essa sensação de isolamento que a gente tem e tal, que tá bem pesado para todo mundo, eu imagino, assim, é foda, galera, é bem foda. Então, o que vocês, se vocês precisarem de ajuda para se comunicar, tal, avisa a gente vai botar no Discord, a gente arruma os grupos, geralmente eu boto uma planilha pra galera já arrumar os grupos e tal, mas a ideia é legal fazer em grupo, mas assim, galera, responsabilidade, né, não seja carregado pelo outro, ajuda no grupo, se comunica, responde mensagem, vamos fazer em grupo, porque assim, outra coisa, né, galera, grupo de quanto? Provavelmente 3 pessoas, né, a gente vai fazer em trio, provavelmente, eu acho que mais que 3 pessoas costuma ser muita gente, 2 pessoas não costuma ser legal, geralmente trio é uma média legal, assim, de fazer, né, vamos tentar aqui, beleza? Trio de 4? Não sei, vamos ver, galera, a gente vê, assim, o que a gente pode, tá, mas vamos tentar focar em 3, tá, aí a gente vê caso a caso, tal, que ainda a gente nem separou o trabalho em si abertamente, dependendo da complexidade, a gente pode até colocar 4, mas, assim, eu garanto que a complexidade vai ser adequada ao número de pessoas no grupo, por isso que a gente determina, tá, pessoal? Tá. Beleza. Então, aí, outra coisa que eu tava falando, voltando, né? Galera, vocês fazem computação, né? Vocês fazem sistemas de informação. Vocês vão trabalhar em grupo na vida de vocês, galera. Então, eu sei que é horrível lidar com o ser humano às vezes, né? Eu sei que sempre tem aquele cara que você vai olhar e falar, nossa, que folgado, eu vou ter que fazer o trabalho para ele, né? Só que a gente precisa lidar com o trabalho em grupo. Então, se você está lidando com o cara folgado, você vai e fala, cara, você tem que trabalhar, você faz. Você não trabalhar, você fala pra gente, ô, fulano aí tá dando trabalho. A gente chega lá e fala, ô, fulano, meu jovem, você é maior de idade, né? Pá, né? Então, pô, vamos lá, né? A gente aqui não é babá e tal, a gente pode ter essas conversinhas, mas assim, no geral, é legal dividir trabalho em grupo, é legal trabalhar com os outros, trabalhar com código entre as outras pessoas, é importantíssimo para a vida de vocês. Então, tentem, por favor, galera, se esforcem. Eu sei que muita gente acha um saco, mas, cara, é um diferencial com o mercado absurdo vocês saberem trabalhar em grupo, tá? Fica a dica. Beleza, então, pessoal? Todos os trabalhos, por enquanto, tranquilo. A gente vai ver os números de grupos de acordo, mas provavelmente eu vou colocar 3, galera, tá? Aí a gente vai dividindo as coisas melhor. Beleza, galera? Tá. Atendimento. Então,
Eu não vou usar mais o Telegram, então a paga vai ser pelo Discord, né? Idealmente, galera, eu gosto que a galera mande mensagem no grupo, quando é dúvida, não pessoal do tipo, nossa, nessa linha do meu código tá dando problema, né? Assim, específico, que vai dar spoiler do trabalho. Mas assim, se for uma dúvida conceitual, se for uma dúvida geral, função tal, eu não sei como ela funciona. Eu acho mais legal perguntar em grupo, porque tanto eu quanto o Henrique pode responder assim que a gente vê, outras pessoas que fizeram podem responder, todo mundo vê, todo mundo aprende. Eu acho que é muito mais legal. Eu sei que a galera é meio tímida, não responde às vezes, tá? Mas assim, acho bem legal levantar lá. Né? A gente não vai julgar ninguém, ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Minha dúvida é besta, eu não tenho dúvida besta, tá? Se tem dúvida é porque tem que perguntar. Tem muita coisa pior que você vai perguntar no Stack Overflow, eu tenho certeza. E a galera vai e ainda responde. Então, galera, só pergunta, tá? Bem, a gente também, o Henrique já falou que ele quer definir um horário de monitoria com vocês, né? Eu posso definir, eu geralmente não defino horário de monitoria, porque eu sei que tipo, as dúvidas acabam surgindo e indo e tal, e eu geralmente fico bastante antenado online, respondendo as coisas na medida do possível. Mas se eu ver, por exemplo, tópico tal, a galera tá com muita dificuldade, eu posso marcar um horário pra gente fazer uma live, pra tirar dúvidas sem problema, tá? Não. Tempo considerável na prova síncrona é tipo 2 semanas, tá? É tipo, vocês vão ter 2 semanas pra fazer a prova. Beleza? Tipo, é isso meu tempo considerável. Não tem problema de internet, não tem nada. 2 semanas eu vou abrir lá, vou deixar e falar, gente, entrega aí, beleza? É isso, tá? É o que eu falei, gente, eu não tô aqui pra ficar vendo se vocês vão colar ou não, tal. Se vocês procurarem a resposta na internet, entender a resposta que vocês estão procurando achar, pra mim tá ótimo. Eu só quero que vocês entendam o conteúdo e aprendam, beleza? É só isso. É só isso. Né? Não faz nas últimas horas, pelo amor de Deus, tá, galera? Por favor, tá? Mas é isso, galera. Né? Assim, de novo, não vai ser coxa exatamente, mas também não vai, eu não quero reprovar vocês, tá? Eu quero que vocês aprendam. Eu vou cobrar o que precisa ser cobrado. Beleza? Tá. Professor, Opa, diga. uma dúvida que eu Diga. tinha lá desde que você mostrou sobre a prova. Lá você falou que a prova é assíncrona e vai ter um tempo considerável. Uhum. O tempo considerável é tipo assim, 2 horas ou um dia inteiro? Não, é o que eu acabei de responder. 2 semanas. Eu vou abrir a prova, vou fechar a prova, vocês abrem ela, faz do jeito que vocês quiserem, responde quando vocês quiserem, só vai. Só responde. Eu só quero que vocês entendam o que vocês estão respondendo. É só isso que eu peço. É só isso. Beleza, galera? Eu só quero que vocês entendam. Eu entendi. Tipo, o tempo para fazer. Sim. É o tempo de entrega. Eu entendi que tipo, assim, a prova levaria muito tempo para ser feita. Não. A prova é uma prova para vocês fazerem 1h30, 2 horas, assim, com calma, tá? Eu não vou pedir, sei lá, redação do Enem ali, descreva sobre tudo que vocês aprenderem em arquivos. Não, vai ser múltipla escolha, com correção automática e tal, então eu vou pegar vários tópicos. Provavelmente vão ter umas, sei lá, 10 questões, 12 questões ali de múltipla escolha, vocês fazem, pá, entrega, acabou. Beleza, galera? Tranquilo? Ok. Meu voto, governar o país. Bem, galera, tá. Coisa importante, né? Isso serve pro Telegram e pro meu Discord. Evitem mandar, tipo, dúvida que vocês tenham pessoalmente pra mim no Telegram e no Discord, porque às vezes se perde. No Discord nem tanto porque eu não falo muito por lá. Na verdade, eu até talvez demore pra responder. No Telegram é mais porque, tipo, eu tenho vários grupos, pessoas que falam comigo tal, e aí, tipo, às vezes a pergunta some, né? Se for dúvida, essas coisas, tenta mandar no meu e-mail. É melhor pra eu ver, tá? Ou se não, manda lá no grupo do Discord mesmo e a gente vê, tá? Se for alguma dúvida pessoal, pode mandar no meu e-mail, que eu respondo assim que der. Se eu não responder em, tipo, 3, 4 dias, me manda de novo, tá? Eu geralmente olho o e-mail no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Então, se demorar uns 3, 4 dias, manda outro, pode mandar, sem falar, e essa dúvida aí? Aí eu respondo quando der, beleza? Tá. E também a mesma coisa pro Henrique, tá? Não spamem ele, coitado, na mensagem pessoal dele. Vamos tentar, né? Tá todo mundo usando o computador pra caralho. Isso não quer dizer que a gente está disponível para responder dúvida 99% do tempo, né? A gente geralmente tá trabalhando com outras coisas. Então, é um prazer responder a dúvida de vocês, mas é aquele negócio, parcimônia, vamos com calma, bom senso, beleza? Tá. A gente vai usar disciplinas, né? Já estamos lá, todo mundo, tal. Cronograma, prova, aviso, recado, tudo lá. No Discord a gente pede a dúvida, discussão de alguma coisa, alguma dúvida, tal. Se vocês precisarem, aviso e recado
vou tentar também replicar lá as coisas, né, para ficar assim, mais organizadinho. Curiosidade, bate-papo, galera, assim, é Discord, usa à vontade, a gente pode criar um canal de curiosidade, um canal de dúvida e tal, organizar bonitinho e tal, pode usar. Só evita, assim, spamar muito, assim, pode mandar meme, pode mandar essas coisas assim, só que não faz uma enxurrada de 500 mensagens só de zoeira, né, porque a gente precisa, né, colocar bonitinho, organizar as coisas. Se for fazer zoeira, faz um canal de random ali, e aí só fica conversando zoeira lá. Não tem problema também. Eu participo da zoeira, eu zoo com a galera. Tem sticker meu do Telegram, da galera da BCC 020, falando que eu sou burro, porque eu tinha feito alguma coisa errada, não lembro o que é. Eu aceito de boa, é normal. Mas, assim, só vamos manter a organização para os outros poderem ver as lutas, tá? Run Codes, então, acho que todo mundo já conhece o famoso Run Codes. A gente vai colocar os exercícios de trabalho lá. O código da disciplina é 4SCT, para colocar lá. Já tem o exercício do Henrique, que eu não lembro se está liberado ou não. Tá liberado? Quer falar dele? Quer que eu fale, Henrique? Não, fica à vontade, Léo. Na hora que você pode continuar. Tá. É uma revisão zona de arquivo, galera. Assim, abrir arquivo, escrever, ler e tal. A gente vai revisar isso ao longo das próximas aulas também, de leve, mas assim, já vai treinando. Tá aberto aí por uns, acho que 3 semanas por aí, assim, para vocês poderem fazer com calma. Mas é só de boa, né? Vai lá, treina, revisa. Tem gente que eu sei que tá lá no fim do curso, faz tempo que não mexe com você, o Henrique que pontuou bastante isso, ó, vamos fazer essa revisão para a galera que tá no fim do curso, que acabou reprovando a disciplina e precisa dar uma refrescada. Então é para vocês isso, tá? Beleza? Beleza? Tá lá no o slide, eu vou colocar no Moodle, tá, pessoal? Assim que eu terminar as aulas, eu geralmente coloco lá. Né? Eu termino a aula, coloco, porque como é a primeira vez que eu tô dando e tal, geralmente eu termino o slide antes da aula. Esse daqui tá pronto faz um dia já. Mas assim, eu já dou spoiler que geralmente eu tô terminando a aula antes da aula e tal, assim, faz parte. Mas eu tenho os slides da Elaine e tô adaptando e adicionando coisas que eu acho legal, tá? Bem, as aulas. Fala, Felipe. Desculpa, eu mandei no chat, aí acho que você tá. Enfim, esse primeiro exercício ele funciona só como revisão ou ele já tá contando para os exercícios do semestre? Não, ó, ele vale como exercício do semestre, tá, galera? Vale nota, vai lá, responde. É tipo, pontuação inicial de boinha para vocês. O exercício não tá difícil, é bem uma revisão. Faz lá, conta nota, tá? É um dos exercícios, tá? Perfeito, valeu. Só vai lá. Tá para entregar dia 30, isso, tem tempo, galera. Tem tempo, tá? Tá, sobre as aulas, presença. Não vou cobrar, tá, galera? Mas assim, participem, tá? É bem melhor vocês participarem ao vivo aqui. O código Run Codes eles mandaram aqui no 4SCT. Isso, valeu, galera. Assim, participem, tá, galera? É muito melhor vocês participarem aqui. Eu também não gosto de ficar falando com a parede, tá? É meio chato, assim. Eu não sei se vocês já deram qualquer coisa no EAD, mas você ficar falando com o vento e ter, tipo, 5 pessoas na sala é chato. Eu sei que o semestre aperta no final e tal, mas assim, tentem participar, é legal trocar essas ideias e tal. As aulas vão ser gravadas, sim. A aula vai ser síncrona 2 vezes por semana, eu vou gravar todas elas, tá? Então eu sempre gravo, deixo lá, eu vou fazer uma playlist no YouTube e deixar lá. Eu faço todo semestre isso, tá? E aí vocês podem ver se perderam, se quiser recuperar. Eu às vezes demoro um pouco porque eu tento colocar tag de tempo dos assuntos que eu tô falando no vídeo. Então, assim, às vezes eu demoro um dia para postar por causa disso, porque eu tô tentando taguear para não ficar aquele vídeo de 1h30 aí perdido, tentar pegar o que tá fazendo, tá? E dá um certo trabalho porque eu tenho que rever a aula e taguear e tal. Então, assim, às vezes eu não coloco na hora por causa disso, tá? O Run Codes, calma aí, gente, eu vou falar um pouco dele, mas assim, galera, submete quantas vezes precisar, ele considera a maior nota, tá safe, tá suave, né, para quem nunca usou, não desespere, tá? O Henrique pode ajudar vocês na monitoria, por exemplo, acho que é de boa, ainda tem tempo para exercício, tá? Por isso que eu não tô focado nele, sem desespero, galera, beleza? A prova vai ser no disciplinas, vai ser uma atividade de disciplinas, tá? Então a prova vai ser no disciplinas e o trabalho, os exercícios no Run Codes, beleza, pessoal? Tá. Dúvidas, galera, se vocês tiverem, vão mandando, tá? Eu tô com 2 monitores, então eu fico olhando pro meu monitor ali com as dúvidas de vocês e tal. E aí eu vou tirando as dúvidas, e aí qualquer coisa, se eu perder no chat, porque assim, tá tendo muita mensagem, então eu também não consigo pensar no que eu tô dando, ler os slides e ler todas as perguntas, tá? Então, às vezes, falar no microfone também, assim, só não me interromper quando eu tô explicando alguma coisa, mas pode falar, eu falo rápido, eu falo bastante, então pega um ponto aí já. Léo, peraí,
tá? Então, outra coisa também, às vezes eu falo rápido quando eu tô empolgado, se eu estiver falando rápido, pode me parar, pode falar no microfone, se não estiver aparecendo alguma coisa, né, chega lá e fala, ô, Léo, peraí, calma, não entendi e tal, não tem problema, tá, pessoal? Mas perguntem, não fiquem com dúvidas, tá? Exercícios vão ser mais que uma semana, tá? A gente vai dar aí, provavelmente umas 2, 3 semanas para vocês resolverem os exercícios também, para vocês fizerem o cronograma como vocês precisarem, tá? A gente só não vai poder ficar adiando muito prazo, senão vocês vão sobrecarregar com a atividade tudo adiada, tá? Então, cuidado com isso. Então, sugestões e reclamações que tiverem, falem com a gente, tá? Tira dúvida, troca ideia, pode mandar mensagem, eu não fico guardando rancor, não vou punir a turma, não vou piorar o trabalho, nem nada, tá, galera? É suave. Eu tô aqui para ensinar vocês, então, claro, vamos manter civilidade, respeito e tal, né? Acontece às vezes que, tipo, o aluno quer fazer alguma sugestão, alguma coisa, o cara já vem cavalando em cima de você, você fica, calma, cara, calma. Não precisa brigar comigo, cara, é só uma dúvida, né? A gente pode conversar. Mas eu sei que é o estresse todo do EAD e fim de semestre e tal, então é normal, eu entendo, tá, galera? Mas assim, vamos ser civilizados. Trabalhos vão ser 2. Trabalhos, 2. Um trabalho de arquivos, um trabalho de grafos. Exercícios vão ser de 6 a 10. Provas, 2 também. Uma de arquivo e uma de grafos. Beleza, pessoal? Tá. E os prazos, quem já tá falando? Prazo, galera, ó. A prova. Provavelmente vou dar umas 2 semanas pra vocês fazerem. Trabalho. A gente vai tentar soltar o mais cedo possível para vocês terem aí mais de um mês para fazer, assim, se der tudo certo, né? A gente deixar uma janela porque ele dá um pouco mais de trabalho. E os exercícios, em torno de umas 2 semanas aí, né? A ideia é que o exercício não demore muito para vocês fazerem, vocês consigam fazer aí em 2, 3 horas na semana, mas a gente sempre tenta dar um prazo extra, porque AD, sei lá, problema de internet, problema de computador, problema de família, qualquer coisa que acontecer, a gente tenta, né, dar um prazo maior para ter isso, tá? E aí, sei lá, se vocês precisarem mudar alguma data de alguma coisa, avisa com antecedência também, não adianta pedir as 23 horas do último dia de entrega, adia o trabalho aí, velho. É complicado, tá, galera? É complicado, tá? Isso, trabalho, exercício, run codes, prova e disciplinas. Isso mesmo, Lucas. Isso aí. Agora o cronograma, né? A parte aqui que vai tirar... Opa, fala, Nani. Só uma pergunta, tipo... Uhum. Vai ter o lembrete das atividades do Run Codes no E-Disciplina, tipo, falando que data que tem que entregar, não sei o quê? Sim. Assim que a gente for definir as coisas, o Run Codes já coloca automaticamente, mas a gente sempre manda um recadinho lá. Fala, galera, lembra da atividade tal. Eu vou falar nas aulas também, né? Tipo, galera, tal atividade tá liberada, tá? Beleza, pessoal. Então, a gente vai estar lembrando isso sempre, tá? E vocês também podem se lembrar também, tem o grupo do Discord, vai lá, troca mensagem, fala, galera, tem trabalho aí, não esquece, pá. Mas eu vou estar avisando, tanto nas aulas, quanto a gente mandar recado sobre isso, beleza? Ok, obrigado. A gente vai estar sempre avisando. Professor. Diga, fala. Os exercícios vão ser individual? O exercício vai. Isso. E os trabalhos em grupo. E a prova individual também. Mas não tem tipo, os exercícios vai ser uma vez por semana, vai ser 3 trabalhos no semestre, se ainda não foi definido? Não, o trabalho são 2 trabalhos, certo? 2 provas, 2 trabalhos. Exercícios vão ser de 6 a 10, provavelmente mais para 6, mas assim, a gente não fechou o número porque é algo mais dinâmico, né? Tipo, conforme a gente for vendo que tem dificuldade, a gente pode fazer um exercício a mais para vocês treinarem e tal. Eu não gosto de fechar muito nisso, porque aí fala, porque você falou que era só 6 e você fez um 7º, né? Ou eu fiz um exercício extra para dar nota extra para vocês. Aí vira e mexe o aluno vira e fala, mas falou que era só 6, agora tem um 7º. O 7º só vale nota extra, mas assim, tem um 7º. Já vi isso acontecer, tá? Então assim, galera, eu tô falando 6 a 10, mas assim, a gente vai tentar ficar mais no 6 para não sobrecarregar. Beleza? Obrigado. Beleza? Tá. O calendário, eu já tenho ele aqui, eu tô apresentando para vocês, mas aí eu vou compartilhar para vocês, tá? Esse cronograma vai estar lá no E-Disciplinas, eu vou colocar ele lá, a imagenzinha do cronograma logo na frente, com já as datas colocadas aqui certinho. Por que eu coloco o provável, galera? Porque se por algum motivo a gente atrasa uma aula, não dá para soltar a prova no mesmo lugar, porque vai estar atrasado o conteúdo, por exemplo, né? Se algum motivo vocês tiverem muita dúvida, precisar demorar um pouco. Então, é só por isso que eu não estou dando uma data certa, e até porque eu estou dando bastante tempo, né, para vocês. A ideia não é ser um negócio de desespero, né? Então, por isso que eu estou dando prováveis datas aqui, tá? Mas eu até marquei aqui a dos trabalhos,
tá? E dos exercícios também são os laboratórios, basicamente, para vocês, tá? Então, vamos lá. Cronograma, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de tecnologia de arquivos rapidinho ali, depois que eu terminar aqui. A gente vai, próximo, falar de fundamentos de arquivo, né? O que é, o que não é, como faz isso, como fazer a organização virtual dos arquivos. Vai ter um lab para a gente tentar treinar um pouco esses conceitos, assim, ou talvez a gente deixe para depois a manutenção, a gente está pensando ainda conforme vão ter as dúvidas de vocês, tal, se a gente coloca o lab antes ou depois, né? Exatamente para treinar com vocês, porque a manutenção é algo que tem um pouco mais de implementação, de programação, então talvez a gente troque essa ordem um pouco. A gente está pensando ainda. Índices primários, a gente não vai falar de índice secundário para quem fez ano passado, porque a gente acha que é um tema que não é tão necessário, a gente queria dar mais espaço para grafos. Aí esse laboratório aqui, de novo, para treinar coisas de índice primário, tem bastante coisa para falar, né, dos tipos de dados sequenciais ou dinâmicos, etc. Árvore B, então a gente vai fazer com vocês, né, na medida do possível, a árvore B. A ideia é ensinar o conceito e implementar um pouco. Ensinar o conceito e implementar um pouco, né? Então, por isso que tem cada pedaço da árvore B laboratório, que a ideia é a gente tentar terminar de implementar o que precisa do essencial aqui da árvore B. Uma aula para falar de B estrela, e aí provavelmente a gente vai implementar algumas coisas de diferença tal, que ela é uma variação da B-tree. A B+ também a gente vai falar e tentar ver se a gente consegue implementar um pouco ela. Ela é um pouco mais chata em algumas coisas, mas a gente vai tentar fazer um pedaço, pelo menos, da implementação com vocês, mas focar principalmente em passar o conceito. Índice hash é um negócio que o Henrique queria bastante passar para vocês, acho bem importante, então a gente vai também trazer isso, que não tinha no outro ano, mas que é bem útil, é um negócio que a galera está usando bastante hoje em dia em arquivos, acho que é bem importante a gente falar. Né, Henrique, quer falar alguma coisa disso? Não, é só um complemento, né, da disciplina. Essa parte de índice hash, apesar de não ser uma estrutura em árvore, ela é uma estrutura que ela é muito utilizada como indexador em banco de dados. Então, sim, tipo, relacionais, né, no caso. Talvez alguns não relacionais também acabam usando o índice hash, ao invés de usar a árvore B. Então, sim, tipo, é mais para isso mesmo, mas a gente não vai nem chegar perto de mexer com eles. É uma coisa mais teórica isso aqui, porque, galera, isso daqui dá trabalho para caramba. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Trabalho. Sim, a própria árvore B dá um trabalhão que a gente vai ficar aqui 4 aulas tentando implementar ela, né? Então, assim, são mais conceitos. Por quê? Porque são coisas que usam hoje em dia. B+, até hoje em dia, a galera usa, B-tree nem tanto, mas a B+ usa bastante, a B estrela usa um tanto ainda razoável, o índice hash usa, então a gente quer, pelo menos que vocês saibam da existência dessas tecnologias que ainda são usadas, né? E aí tem o único feriado do semestre, pra gente, pelo menos. Ah, não, tem 2, é verdade. Tem 2. Aí a gente vai falar de grafos. Então, notem aqui, galera, que a ideia é que eu vou passar a P1 assim que a gente terminar de falar de B-tree, tá? A minha ideia é, terminar de falar de B-tree, vou passar a P1. A P1 vai ser o quê? Vai pegar tecnologia de arquivos, fundamentos, organização, manutenção, índice primário e coisas teóricas da árvore B. Eu não vou falar na prova de B-tree, B-star, B+, hash, essas coisas. Não vou. Nem no trabalho a gente vai cobrar isso. Isso daqui é um conteúdo extra, digamos assim, a gente só vai passar para vocês porque são coisas mais atuais e interessantes e importantes vocês saberem, tá? E o trabalho, provavelmente, a gente vai deixar para entregar um pouco depois do feriado. Esse primeiro trabalho aqui, que é o do B-tree, tá? E aí, a gente já vai estar falando um pouco de grafos, né? Então, eu vou deixar a data da entrega mais ou menos por aqui. A ideia é que vocês tenham um mês aí para implementar o trabalho, assim, de boa. Né? A gente tentar passar a definição do trabalho aqui no começo de maio, no máximo, e aí vocês têm aí até o meio de junho, quase, para terminar ele, tá? Beleza, pessoal? Bem, aí a gente vai falar de grafos, segunda parte do curso. Então, a gente dividiu meio a meio, tá? As aulas. A gente vai falar de conceito de grafo, representação em matriz e lista de adjacência. A gente vai falar de busca em profundidade, busca em largura, fazer um lab para treinar a busca em profundidade, largura e as representações. Falar de caminhos mais curtos, então algoritmo de Dijkstra e de Flood-Warshall. A gente vai falar de vértice mais central, ciclo, ordenação topológica, componente conexo. Vai falar de árvore geradora mínima, o algoritmo de Prim, Kruskal disso. Aí a gente vai fazer um lab, então, falando um pouco, né, treinando alguns conceitos disso, tirar dúvidas, essas coisas sobre isso. Tem uma feriadinha aqui. Provavelmente já vai ser a data da prova, porque a prova, de novo, esses assuntos são extras, né, então o foco de vocês é principalmente esses conceitos de grafos, que é o que eu quero provar, que vocês
saibam na teoria e respondam, né? E aí, enquanto isso, eu vou falar de centralidade e similaridade, que são conceitos super úteis em grafos e que usa muito hoje em dia. Eu vou tentar falar com vocês de PageRank, o algoritmo do Google, tal, que é bem útil, que é bem legal, que usa bastante grafos. O conceito de comunidade também, eu vou tentar falar nisso. Eu vou passar a estrela, que é um algoritmo de caminho que todo lugar usa, né? Tem adaptações hoje em dia um pouco melhores, mas assim, o A estrela é o algoritmo de busca em grafos ou em árvores, ele funciona para os dois, que é o mais usado, assim, que tem. Então, eu vou passar isso para vocês, eu acho que é legal, é um negócio fácil, e não é difícil, tá? E Bellman-Ford, que é um outro caminho, algoritmo de caminhos que normalmente a galera não passa, mas é bem usado também, então eu vou passar para vocês, tá? E esses 3 laboratórios aí são para vocês fazerem o trabalho, treinarem, tirarem dúvida, a gente deixa esse espaço aqui no final para organizar qualquer dúvida que vocês tiverem e deixar vocês trabalharem, fim de semestre, vocês vão estar mortos, então a gente fica ali para ajudar vocês mais, beleza? Então, o P2 por aqui seria. O T2 eu preciso que vocês entreguem até, acho que o dia 2 de agosto, que é o fim do semestre, e aí a gente começa a REC. Então, assim, provavelmente ficaria até dia 30 de julho, 1º de agosto, estourando, alguma coisa assim, tá? Porque eu não posso passar disso, tá? Então, é mais, por definição, que eu preciso já dar a REC para vocês, que eu não vou poder estender esse prazo de jeito nenhum, tá, pessoal? E aí a gente tem que corrigir e tal, então, assim, provavelmente vai ser meio pro dia 30 de julho mesmo a entrega. 30, por aí, no máximo, assim. Beleza? Tranquilo aqui? Alguma dúvida sobre o cronograma, no geral, querem perguntar? Tá suave? Tranquilo? Belezinha? Beleza, galera. Bibliografia, galera, ó, tem vários livros aqui, velhos pra caramba, porque isso é um tópico extremamente velho que, sendo sincero, sofreu pouquíssimas atualizações, principalmente a parte de arquivos, né, assim, existem algumas atualizações, a gente vai falar um pouco, mas assim, é um negócio que a essência continua a mesma, né, e aí ele foi evoluindo para outros ramos, digamos assim. De modo geral, o livro do Ziviani, ele tem o básico, tanto de grafos quanto de arquivos, e aí tem todos esses outros livros tratam de algumas outras coisas. Tem um outro livro legal, que não tá aqui, que eu tô dando uma lida nele, que ele fala bastante coisa de arquivos, em si ele é de 92, ele é bem velho, mas assim, ele tá de coisas legais, eu vou adicionar depois para vocês, se vocês quiserem. Ele é bem legalzinho. Beleza, pessoal? Enquanto isso, tranquilo? Então, se estiver tudo suave, eu vou falar um pouquinho, então, de arquivos, só pra gente se situar o que está rolando. Pode falar de pirataria? Não sei, mas eu não recomendo vocês usarem o LibGen. É isso. Eu não recomendo, tá? É só isso. Beleza? Não usem, tá? Beleza, pessoal. Beleza. Eu dei uma arrumada aqui dos arquivos em relação aos outros anos. Por quê? Por alguns tópicos, né? Quando eu fiz arquivos, já estava nessa época de transição de HD para SSD, né? Já estava ali barateando o preço do SSD, já estava mais gente tendo e tal. E desde aquela época eu ficava pensando, tipo, cara, por que eu tô vendo essa disciplina? Porque ela só mexe com HD e tal, né? Tipo, não é possível, velho, que o SSD tem tanta diferença, na época os professores nem falavam muito disso. E eu quis trazer a informação para vocês, então, comparando o HD, o SSD e a RAM, que é a memória primária, né, a memória principal, para a gente ter uma noção se o SSD resolve tudo isso, não resolve, o que mudou, o que não mudou. Eu tentei trazer disso, e assim, galera, uma coisa, spoilers, isso é dificílimo de achar porque basicamente SSD funciona por um controlador que é específico de cada fabricante, e obviamente os caras não vão liberar o tesouro, né? Então, assim, eu consegui pegar o que eu consegui nesses últimos dias buscando aí e trazer para vocês, né? Mas aí vamos lá. O que é arquivo, né? É um mecanismo de organização de informação que é mantido em uma memória secundária, ou seja, não está ali na RAM, né? Não está a memória acessada direto do seu computador. Só que o seu computador acessa ela, certo? A gente tem o disco, que é o HDD, né? O HD de vocês, o disquete, fita magnética aí, que eu acho que eu estou dando aula para uma geração que já nem sabe mais o que é isso direito, mas eu já tive um disquete, fita magnética não, mas eu já tive um disquete, tá? CD e DVD também é um negócio que CD eu acho que vocês quase não veem mais hoje em dia, DVD ainda tem um pouco, né? Blu-ray, principalmente, no caso. Pendrive, cartão, SSD, tem vários mecanismos diferentes, cada um funciona de um jeito, cada um tem suas qualidades aí, vantagens e desvantagens, né? E aí, por que a gente precisa utilizar arquivos? Né? Por que a gente não deixa tudo na RAM? Porque não tem memória para isso, né? A gente precisa de muita memória com um custo mais baixo, então por isso que a gente precisa de arquivos externos, e também porque é uma memória
não volátil, porque a nossa RAM, você vai, desliga o computador, acabou, tudo que estava lá é deletado. Então a gente precisa de persistência dos dados, por isso que a gente usa arquivos externos. Quanto a isso, beleza. Só que aí ele tem um alto tempo de acesso, né? E discos e outros dispositivos são lentos. Então ele demora para você acessar a informação e também para transferir o dado. Só que isso pode variar um pouco, né? Quando a gente fala lento HD, é outra ordem de grandeza de lento SSD. E a gente sabe disso, acho que todo mundo tem uma noção, né? SSD é bem mais rápido que HD e tal. E aí, como isso funciona, né? Eu aumentei essa tabela para o SSD, né? O que acontece? A gente tem a RAM, nossa memória principal, a memória que está ali, carregando informação direta ali, trocando e tal, que você abre o Chrome ou o Firefox e você some com ela, obviamente, mas ela é cara, né? Quem trocou o computador recentemente sabe que um pente de RAM aí de 8 GB tá coisa de 300, 400 reais, 8 GB de RAM, né? Um HD de 1 TB tá esse preço, até mais barato, um HD de 1 TB, 2 TB por aí tá esse preço, né? Então, assim, muito, muito, muito mais caro uma RAM. Só que ela é super rápida, né? Tá acessando ali quase tempo real, é coisa de nanosegundo, a gente vai ver. Só que é baixa a capacidade, porque o custo é alto, então é baixa também porque pela estrutura física, né, do componente eletrônico não dá para fazer ele ser grande. A persistência é volátil, você desligou, perdeu, parou de passar energia, já era. O acesso aleatório, assim como o HD e SSD, antigamente a fita magnética era sequencial, você tinha uma fita, um rolo, parecia uma fitona assim mesmo, né, que você tinha que ler sequencial, você tinha que passar toda a informação como se fosse um filme. Vocês não são da época de rolo de filme também, né, cara? É difícil, a generation gap aqui, né? Mas assim, filme antigamente você passava um rolo, no cinema ainda... Não, no cinema hoje em dia também não é mais, mas você passava um rolo do filme, tinha que ler sequencial. A galera usava isso, né? Os grandes data centers tinham essa fita magnética, aí você tinha que ler tudo sequencial, você ia fazer uma alteração, você tinha que ler todo o HD de novo para alterar aquilo e tal. Hoje em dia é bem raro de ter, porque o HD não tá mais tão caro assim. Mas a fita era, tipo, muito barata. Vamos lá, organização, né? A RAM é organizada em célula mesmo, né? Célula eletrônica, né? São transistores, basicamente, ali. Então, ela é um componente bem mais eletrônico. O HD, em relação, né? A RAM, ele é muito mais barato, só que ele tem um tempo de acesso alto, a capacidade alta também. A gente tem HD de teras e teras e teras por aí. O princípio dele é magnético ao invés de elétrico, né? Ele é um disco magnético, por isso não coloquem um ímã perto do HD de vocês, tá, galera? Não pode, vai queimar, tal, tá? A persistência não volátil, o acesso também é aleatório e organização em trilha setor, que a gente vai ver na próxima aula o que é isso. O SSD é o intermediário, tá? A gente vai ver que o tempo dele é bem o meio, assim, dos dois. O tempo de acesso dele também é médio, por isso que tá bem ali no meio do rolê. Ele também tem capacidade alta, assim... Claro, o HD é muito mais barato, mas tem SSD já de tera, de boa, assim. O princípio é elétrico, assim como a RAM, só que ele é não volátil, o que é legal, a memória flash. O acesso é aleatório também, ele também trabalha com células, basicamente, tá, pessoal? Então, esse é um HD, se vocês nunca abriram o computador, nunca viram um HD, ele parece um discão mesmo ali, né? Ele tem os pratos, que a gente chama, que são os discos em si, tem um motorzinho que roda ele ali, que nem o seu PlayStation, ou qualquer outro jogo de vocês que roda também. Tem uma cabeça de leitura e gravação, então a cabeça vai ter que acessar o dado e ler ali pelo ponteirinho, né? Quem já viu, por acaso, um gramofone, música antiga, é o mesmo princípio. Tem o braço do atuador, que é quem vai deslocar ele, né, para mexer nas coisas, e o atuador em si, que é o componente que mexe e localiza a memória e muda. Ó, o Henrique tá com HD. Aí, um HDzão, ó. Aí, olha só. Esse aqui é um de 2,5. Aí, ó. Tamanhozinho do negócio. Antigamente, 2 TB de HD você precisava de uma sala quase. Eu tô com um aberto lá no LCR que eu não sabia que você ia dar esse aqui hoje. Ah, não, relaxa, velho. Relaxa. Mas esse aqui é de 2,5. O SSD é que ele tá preso num prato. SSD tem um uma aqui. Consigo tirar. Tem um aqui. Mas ele é bem leve e é de essa parte aqui é de plástico. Sim. E aqui é de metal. Aqui Sim. dentro tem um pouco de ar e tem um filtro de ar aqui perto, né, que impede que entre sujeira ali dentro e trave o braço do disco que está sendo mostrado aí no slide. Sim. E o M2 é menorzinho ainda. Sim, o M2 é um chipzinho, assim, desse tamanho, dessa largura, assim, mais ou menos. É bem da hora. E aí a comparação dos dois, então, HD e SSD, o SSD, como eu disse, é eletrônico. Ele é um bando de componente eletrônico aqui, um monte de chipzinho, né, as memórias flashes aqui, com a tecnologia de NAND, que vocês viram lógica digital, né. Tem um controlador, esse cara é o que vai definir como se essa memória, é o que eu falei, isso daí é a tecnologia de cada fabricante, então é um pouco diferente desse braço que a gente sabia como ele procurava a informação.
O controlador é como definir a ordem que vai acessar esses blocos de memória, então a gente não tem muita certeza como funciona, assim, fora de cada fabricante, tá? E tem uma cachezinha ali para facilitar a transmissão, que inclusive o SSD mais recente da Intel, blá blá blá, ele abusa desse cache para ficar melhor que os outros SSDs. Eu tenho, nos últimos slides eu falo um pouco disso. O HDD é lacrado a vácuo? Eu não lembro, cara. Essa informação eu não sei. Talvez o Henrique saiba se o HD é lacrado a vácuo, mas eu não lembro, de verdade. Né? E a memória RAM, né, galera? A memória RAM de vocês é isso, né? Esse pentezinho aqui, esse chip. A memória RAM, essa é uma memória RAM de 8 GB, eu acho, DDR4, tecnologia nova. Basicamente, como ela funciona? Cada um desses chips é um grupo, né, de banco de memória, né, um array de memória aqui. Você tem vários banquinhos, né, várias camadas, digamos assim, de acesso de memória. Você vai ter um dispositivo de entrada e saída que vai falar com esse global aqui, basicamente, e aí você vai registrar ali qual o ponteiro ali, digamos assim, de memória que você está e acessar ele ali. Isso, então obtém a tecnologia da SSD nova que abusa de cache, é verdade. E aí a RAM funciona assim também, né? Ela é bem parecida com a SSD, de modo geral, o funcionamento dela. Então, assim, as diferenças, né? O HD, disco mecânico, ele rotaciona e aponta a agulhinha para o local adequado, então você tem esse tempo mecânico que demora, por isso que ele é bem mais leve que a SSD. SSD são semicondutores, né? O controlador usa células NAND. A memória pode ser NAND ou NVMe, que são os mais novos, que aí tem o 3D Point, tem a Optane, né, que é essa da Intel, específico da Intel, ela pegou essa tecnologia 3D Point, que é um outro tipo de memória, tem algumas otimizações, ela melhora o cache, que assim, galera, hoje em dia, maior parte dos avanços de tempo de processamento, seja para CPU, seja para memória, pensa em cache, né, que aí vocês vão ver a organização de computadores. Quem não fez ainda, provavelmente a galera, é o quarto período, eu acho, organização de computadores? Acho que é. Vocês vão ver com calma o que é isso de cache, acesso, mas assim, é como se fosse uma memória muito mais rápida, só que muito, 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 muito cara e pequena, que basicamente a ideia é, eu quero que tudo esteja sequencial, tudo alinhadinho, porque isso é muito mais rápido do que ficar buscando a outra. Então, quanto mais sequencial tiver, melhor. Né? E a RAM são circuitos integrados, cheios de semicondutores de tecnologia, tá? Eu trouxe aqui uma comparação, esse Crystal Disk Mark, vocês podem usar para fazer comparação tal, mas assim, o que é isso, né? Isso aqui é um HDD, né, um HDzão. O tempo dele, então, de acesso para diferentes tamanhos de blocos, tanto sequencial quanto aleatório, né, em megabyte por segundo. Então, ele consegue ler 102 megabytes por segundo nesse caso aqui, por exemplo. Né? São várias situações diferentes, muda um pouco de acordo com o tamanho do bloco que você quer acessar, tá? Mas assim, vamos focar numa linha só para ficar legal o exemplo. O HD, ele tem velocidade de 102 megabytes por segundo. Esse HD aqui de 7.200 RPM, que é o HD mais rápido que a gente tem em teoria e tal. Aí a gente vai pegar um SSD. Esse SSD nem é o NVMe, né? É um SSD padrão, digamos assim, da Samsung. Metade, ele é 5 vezes mais rápido, né? 557 megabytes por segundo. E se a gente pegar um M2, né, que é o NVMe, M2 e tal, vou falar um pouco o que é isso, porque é bem confuso, mas assim, é só nomes de conexão e controladores, né? É 2.591 megabytes por segundo. Então ele é 5 vezes mais rápido que o SSD e 25 vezes mais rápido que um HD. Então a gente já está falando aqui no próprio contexto de memória externa que hoje em dia a gente tem tecnologias 25 vezes mais rápidas do que a que tinha 10 anos atrás. Então um pouco menos, né? Então assim, é um problema da disciplina de arquivo, né? Isso aí porque é algo que ela fica no limite, assim, de ser desatualizada, né? Ainda tem muito HD, ainda tem, tipo, a maioria dos computadores usa HD, mas é um negócio que, assim, com o avanço do SSD, algumas coisas que a gente usa aqui não vão ser mais tão úteis, tá? E aí vamos falar, então, um pouquinho desse NVMe, só para sintonizar vocês, né? Um SSD tem especificação de módulo M2, por exemplo, e especificação de interface NVMe, que é para ele comunicar com o tipo de barramento do PCI Express, tá? Ele é mais rápido que o outro SSD, o mais comum, mais barato, que é a interface SATA. Então, NVMe é uma interface, é um jeito que ele se comunica com o seu PC. O SATA é a outra comunicação, o cabo é a conexão. Isso já altera pra caramba a velocidade, tá? Como ele é conectado, a parte física, eletrônica do negócio altera bastante, tá? E o HD é SATA, né? Antigamente não era SATA, mas assim, todo HD hoje em dia, assim, nos últimos 20 anos quase, são SATA, 15 anos, vai, são SATA. Então, é uma outra tecnologia, né? Na prática, a gente tem uma diferença não muito grande entre, caramba,
Eu desativei o Adblock por alguma coisa. Calma, agora vai. Eu tô no Firefox, por isso que eu não tô por aí. Não. Eu vou mostrar aqui um exemplo, por exemplo, da galera carregando o jogo. Então você tem o HD aqui, o SSD aqui e o NVMe aqui, o M2, tá? Não, o Linux Tech Tips ele tem algumas coisas legais, só que o vídeo deles são muito demorados, mas assim, se vocês gostam dessa parte de hardware, vejam o Linux Tech Tips. É bem legal. É um cara que manja bastante, fala bastante coisa interessante sobre hardware, tá? Mas vocês vão ver que aqui, os dois HDs, mesmo tendo essa vantagem teórica, na prática, por alguns motivos de cache mesmo, e outras coisas de organização de arquivos, né, que a gente não vai chegar a falar, mas tem um pouco a ver, eles são bem parecidos de performance, só que o HD é muito mais demorado. Botando Windows, quem usa um SSD na vida sabe que é instantâneo com SSD e com HD você fica lá esperando o resto da sua vida. E vai, e vai, e vai, e vai. Né? Então, assim, é uma diferença bem considerável, tá? Assim, absurdamente. E jogos, no geral, a gente vê, por exemplo, eu vou colocar o vídeo mais rápido, galera, só pra... Vou colocar 2 vezes aqui, só pra ficar rapidinho. Então a gente vê aqui, ó, carregamento do jogo. Os dois vão terminar quase junto. Coisa de 1 segundo de diferença. Mesmo sendo, teoricamente, 5 vezes mais rápido o NVMe. Só que o HD demora bem mais, né? O jogo carrega muito, zoa bastante HD. Assim, tem outras propriedades de uso que eu não vou chegar a discutir, a gente tá pensando mais na velocidade. Mas assim, percebam, galera, o SSD NVMe, na prática, por motivos de organização de arquivos, especialmente, eles são bem parecidos, tá? Isso daí tem a ver com como o jogo procura os dados e tal, e vai depender de jogo a jogo, de aplicação a aplicação. É um negócio que não dá pra gente fazer muita teoria sobre, tá? Voltando aqui, então, galera. Show. Aí. De qualquer forma, galera, isso que eu falei ainda é muito inferior à RAM, tá? Não é possível a gente usar aquele programa para comparar perfeitamente a RAM, né? Porque ela funciona de um outro jeito de endereçamento, de acesso, então quando faz aquele teste, a RAM parece muito mais lerda do que ela é, só que ainda assim muito mais rápida do que o SSD. Porque isso depende também de limitação do SO e etc, né? Mas eu vou pegar alguns daqui do site, por exemplo, da Crucial, que é um dos fabricantes de RAM, a gente vai comparar as velocidades, tá? Então, a gente viu que 2.500 MB por segundo era a velocidade do NVMe, que era o mais rápido ali. Uma RAM DDR4, que são hoje, né, as melhores, chega a 35.200, né? Então, a velocidade de transferência, a gente está falando de transferência de dados, não de chegar e acessar, a demora para acessar de latência. Transferência de dados é muito mais rápido, né? É uma questão de 10 vezes maior, um pouco mais, 15 vezes maior até, né? Então, a RAM ainda é muito mais rápida, tá? Então, assim, por que eu trouxe isso? Porque, por mais que a gente tenha evoluído no SSD, por mais que a gente tenha evoluído muito, a gente ainda tá falando de um negócio que transfere os dados pelo menos 10 vezes mais devagar, né? E tem ainda uma latência de acesso muito maior que a RAM, que eu vou falar mais pra frente, tá? Então, assim, algo que arquivos ainda são úteis, tá? Eu trouxe isso só para falar isso, para motivar vocês, para vocês não pensarem, nossa, isso é inútil, ninguém mais usa HD. Não, a gente ainda precisa ter cuidado de gerenciar bem os arquivos externos, tá? Isso aqui é DDR3, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, ainda assim, é mais rápida que qualquer SSD, a gente vê aqui, né, 6.400 é mais devagar. A DDR2 ainda é mais rápida, que é a tecnologia de RAM que usa faz uns 15 anos, eu acho, né? Uns 12 anos, eu acho. Ainda assim, ela chega a 3.200, tá? Então, assim, a RAM ainda é muito mais rápida, a tecnologia, mas é muito mais cara, tá? Bem, a gente chega a ser 10 vezes mais rápido e tal, mas a gente tem a latência, né? Que é o tempo de memória para você começar a acessar o dado. A gente tá falando da transferência. Acessei o dado, joga tudo aqui para mim, eu quero ler. Essa velocidade a gente tá vendo. Agora, quanto tempo demora para acessar o dado a primeira vez, né? E aí eu trouxe aqui alguns dados, tem as referências dos fabricantes, se vocês quiserem ver ali com calma, mas assim, HD, demora milissegundos, né? Na casa aí de 2 a 30 milissegundos, depende do HD, depende tal, tem lá os links se vocês quiserem. O SSD, de 10 microsegundos, mais assim, Optane, essas tecnologias novas, até 100 microsegundos. Percebe, a gente tá no micro, a gente já aumentou 1000 vezes, né? Melhorou 1000 vezes a latência. E a RAM é nanosegundo, né? Mais 1000 vezes melhor. Então a gente tá falando, cara, de um negócio 1000 vezes mais rápido para apontar ali pro dado e ler. Então, assim, é uma diferença crucial. Então, de qualquer jeito, em comparação à RAM, acessar
um dado no SSD é lento. E é por isso que a gente estuda arquivos, porque a gente quer que esse acesso não aconteça o mínimo possível. A gente quer que o negócio vá e aponte já para toda a memória que eu quero ler de uma vez. Para não ter que ficar aponta. Porque cada vez que você está apontando, você está perdendo 1000 ordem de grandeza, né, de performance em relação à RAM. Então, essa é a grande motivação da nossa disciplina, né? E sem falar que eu estou perdendo 1 milhão em relação ao HD, né, no caso. Então, é bem mais lerdo. De novo a tabelinha, então, comparando, se vocês quiserem refrescar alguma coisa da vida, eu não vou falar muito dela aqui, porque a gente já viu. Então, por que é alto, por que é baixo, por que é médio, tá? Então, eu vou falar rapidinho como funciona o HD de novo, trazendo essa imagem aqui. A gente tem um atuador que vai ler as coisinhas aqui, o motor gira o prato e aí a agulhinha vai apontando para onde tem que apontar, né? A gente tem o disco, né? O disco aqui, essa coisinha aqui, que é o conjunto de pratos empilhados. Eu posso ter mais de um, né? Geralmente você tem vários, hoje em dia geralmente fica 1, 2 no máximo. Os dados são gravados na superfície mesmo. Então você vai lá, você grava ali na superfície do disco, vai escrevendo ali as coisas que precisam escrever. A superfície, né, cada uma das superfícies aqui é organizada em trilhas. Se vocês já viram um vinil, né, aqueles CDzão antigo, né, por favor, espero que vocês tenham visto, ele tem várias trilhas, que é onde grava o som. É o mesmo princípio. Se vocês olharem um CD e um DVD de perto, vocês vão ver também que ele tem trilha, que você grava tal. Você consegue ver que são várias linhazinhas, assim, concêntricas, né? E é a mesma ideia, né? Você tem as trilhas. E as trilhas são organizadas em setores. Então, a trilha é uma circunferência inteira em volta, um pedaço dela é um setor. Né? Um pedaço de uma trilha é um setor. Então, você divide essa trilha em várias faixinhas, que são setores. E você tem o cilindro, que, na verdade, o cilindro é as trilhas que estão no mesmo raio do disco. Né? O cilindro seria isso. Tá? Então, aqui, eu tenho o disco, eu tenho as trilhas, que eu falei, são círculozinhos, né, circuncêntricos em volta do eixo do meu disco. Eu tenho setores que são fatias da minha trilha, então são pedacinhos de pizza aqui no meu HD, e aí eu tenho até os gaps que ficam entre eles, né, e tudo mais, e os cilindros seriam esse conjunto, assim, de tracks que ficam no mesmo setor, né. Então aqui, ó, são 7 cilindros aqui, são 7 trilhas que eu tenho, né, no meu HD aqui, e aí eu falo que esse HD tem 7 cilindros, só que ele tem 10 tracks, que são as tracks escritas, assim, no disco em si, né? Que eu conto todas as trackzinhas. E, como eu disse, eu posso ter vários pratos, então eu posso ter várias cabeças de escritor aqui e o cara que gira o motor que gira, né? O motor giratório. O HD tem camadas, assim como ogros e cebolas. Exato. E aí você faz a leitura aqui bonitinho, né? Então, no geral é isso, um HD, né? Então aqui a gente tem o HD, as tracks dele, que são essas trackzinhas aqui, né? A gente tem os cilindros, que são as tracks que estão no mesmo lugar, digamos assim, né? Que estão no mesmo setor, e os setores que são subdivisões dessas minhas tracks, tá? Galera, uma coisa importante. Nossa, é extremamente essencial guardar isso pro resto da minha vida? Não. Eu estou apresentando como funciona, porque ele funciona assim, é importante a gente ter esse conhecimento, porque muitas coisas de arquivos são baseadas nisso, e como eu disse, tem muito HD sendo usado aí, ainda mais empresa, armazenagem grande e tal, precisa do HD. Vocês não acham que, sei lá, o servidor da Google usa SSD para armazenar toda a informação do servidor deles, né? Se eles usarem HD ainda é muito. Então, assim, isso é importante para dados maiores, né? Mas o importante é o conceito, vocês entenderem como está organizado. É isso que é legal. Isso aqui, por exemplo, é um HD antigão, né? Um Seagate, que ele tem 26 setores por trilha, tá vendo? São 26 fatias, tá codado por cor aqui, e aí isso é um setor, são setores, são uma trilha, etc, tal, tá? Então, assim, essa seria a noção geral de como dividir no HD. Na próxima aula a gente vai usar isso um pouco melhor para alguma coisa, tá? Então, a capacidade do disco, como a gente calcularia, né? A gente tem que ver a capacidade do setor. Quantos bytes cabem num setor? Por exemplo, 512, né? Aí a gente vê a trilha. Qual é a capacidade de uma trilha? É o tanto de setor que tem uma trilha. Então aqui tem 26 setores numa trilha, por exemplo, vezes a capacidade daquele setor, certo? Quanto aquele setor específico tem. A gente pode fazer a capacidade do cilindro, né? Que é o número de trilhas por cilindro vezes a capacidade da trilha. Então aqui tem 10 trilhas num cilindro, né? Em um cilindro específico tem 10 trilhas. Então eu multiplico pela capacidade da trilha e o número
de tracks no cilindro. A capacidade do disco é o número de cilindros vezes a capacidade do cilindro em si. Você vai lá multiplicando, vai somando as coisas, se você tiver acesso à informação, você vai e faz, tá? E aí tem o custo de acesso a isso, né? Por que o custo do HD é tão alto, que eu falei que é na casa de microsegundos? Porque para acessar qualquer memória, né, externa, que não seja na RAM, a gente tem o tipo de busca, né, que é o seek, que é o tempo para posicionar, no caso do HD, a cabeça no cilindro correto. No caso do SSD, é o tempo do controlador achar aquela memória conforme o controlador fizer, que é tecnologia de empresa, não dá para saber. O delay da rotação, lembra, é um disco girando. Então tem a latência da rotação, que é o tempo do disco rodar de modo que a cabecinha de leitura escrita esteja posicionada. E o tempo de transferência, que é o tempo realmente, a cabecinha está lendo lá os dados, beleza, quanto tempo isso demora. Né? A gente tem 3 tempos que vão contar. Então, a busca, principalmente no HD, é o mais expressivo do tempo de acesso. Né? Ele achar o dado, ele apontar a cabeça no lugar certo. Por quê? Porque precisa movimentar a cabeça. No SSD, esse tempo é muito cortado, é muito diminuído. Né? O movimento, ele é bem mais lento, né, do que a operação de leitura escrita, e o conteúdo todo de um cilindro pode ser lido com uma única busca. Né? Então, aquele cilindrão meu ali, eu consigo ler com uma busca só, se eu acertar a busca e tiver todos os dados bem organizados. Tá? E aí, o tempo depende de quanto o braço se movimenta. Geralmente é mais caro em ambiente com muito usuário, porque ele fica mudando de memória de um usuário para outro usuário, para outro usuário e tal. Para cálculo, a gente trabalha com o tempo de busca médio. Esse tempo de busca médio não é metade, é 1/3 do tempo de busca do número de cilindros. Por que 1/3? É uma integral dupla que resolve ali, tem a referência se vocês quiserem, eu não vou ficar explicando porque a integral dupla faz daquele jeito, eu nem lembro o cálculo, galera. Então assim, eu não vou explicar por causa disso, se alguém quiser, tá lá o link, tem a página do livro, tá explicado bonitinho se vocês quiserem. A ideia é que a gente vai reduzir a busca ao mínimo, ou seja, arquivos contínuos. É isso que a gente vai ver essa disciplina, basicamente, como deixar seus arquivos contínuos, né? Então, o delay de rotação. Vamos falar que tem um HD de 5.000 RPM. Hoje em dia é 7.200 mais rápido. Mas 5.000 é um número mais bonito. O delay de rotação é 12 milissegundos. Vamos falar que é. Então, na média, eu considero que o delay de rotação de meia volta, ou seja, metade desse tempo de rotação, 6 milissegundos, na prática ele é reduzido quando é possível ler ou gravar o disco, o arquivo em setores da mesma trilha. Né? Então, eu pego aquela fatiazinha, o setor, da mesma trilha ali, se eu conseguir gravar aqui, isso é muito mais rápido, porque a cabeça para aqui, lê aqui e acabou. Ele é muito mais rápido do que percorrer metade dele, né? E as trilhas do mesmo cilindro, então ele consegue ler, eu estou na minha fatia de pizza aqui, se eu leio aqui esse setor e eu venho para a próxima trilha desse mesmo cilindro, aqui, é mais rápido, né? Ele não precisa se movimentar muito, eu não preciso rodar o HD, é só a cabeça lendo o setor, porque a cabeça vem, lê um setor, é um setor, é um setor. Então é muito mais rápido, tá? Tá, peraí, fala, Henrique. O quê? Com relação ao cilindro? Eu não sei, você que falou, peraí. Não é pra você, não. Tá. Tive uma dúvida aqui que surgiu no chat. Ah, sim, beleza. Deixa eu ver, qual foi a dúvida, então? O cilindro. Ah, sim. Cilindro tá ok, galera? É basicamente um conjunto de trilhas aqui, né? Você tem várias trilhas que estão colocadas uma do lado da outra, e o cilindro é cada faixa, digamos assim, do seu HD. Né? É tipo, tem uma faixa aqui, tem várias camadinhas, digamos assim, e aí cada cilindro é a junção dessas camadas. É que é difícil de você ver isso no HD, tá ligado? Tipo, ver o esquemático dele. É muito chato de você conseguir ver ele. Então é difícil de entender, assim, conceitualmente. Os setores envolvem vários cilindros? Sim. Aqui, quer ver? Deixa eu... Aqui. Então eu tenho aqui, ó, o setor. O setor é essa fatia aqui. Então é como se eu dividisse essa fatia aqui, e aí eu teria os cilindros aqui nessa minha track. Tá? Como se eu pegasse uma fatia disso aqui, seria um setor. Ô, Léo. Beleza? Fala aí. Vê se você consegue abrir esse link aí que eu mandei aí. Boa. Aqui. Aqui, ó. O cilindro é esse daqui, esse cilindrão em volta. A track é essa coisinha amarela, né, que é a faixa da leitura que eu tô lendo. E o setor é uma fatia de pizza do que eu tô pegando, beleza? Então, o cilindro passa por várias tracks e, consequentemente, por vários setores. Fez mais sentido? Tranquilo? Esse esquemático é bem legal também. Eu tinha achado um 3D, velho, só que tá no outro slide.
E aí eu não coloquei aqui, eu ia abrir junto, mas como eu tive que fechar meu Chrome em modo de emergência para funcionar a chamada, eu perdi. Mas próxima aula eu mostro para vocês, tá no slide da próxima aula. Aliás, aqui 2 aulas. Não, na próxima, tá certo. Outra dúvida que eu tava, ficou mais sensatada com isso. Uhum. Imagina que o setor seja menor que uma trilha e que tipo, uma trilha tenha vários setores. Só que nessa imagem, ela indicia a gente a pensar que talvez o setor seja a fatia de pizza inteira e não algo menor do que a trilha. O setor é a fatia de pizza. O setor envolve várias trilhas, tá? Tá. O setor tem todas essas trilhas. Ele é uma fatia que envolve todas as trilhas. Por quê? Porque essa, digamos assim, a garrinha, né, do HD, o pontinho dela, ela consegue dar uma mexida para trás e para frente. O problema é que ela não consegue rodar pelo disco. Então, quando eu rodo pelo disco, eu tenho que usar um motor e aí rotacionar o disco para o lugar certo. Então, são duas ações que estão acontecendo. O disco está rodando e a agulhinha está tentando se posicionar naquela track, né, naquele setor. No setor e na track. Né, a agulhinha consegue ler as tracks daquele setor. Só que ela não consegue mudar para outro setor, geralmente, sozinha. Então, precisa da rotação. Envolve algumas coisas mecânicas nessa história. É bem chato, porque tem muito processo mecânico envolvido. O setor tem vários andares? Vamos lá. O setor em si, ele pode ser um disco só ou ele pode ser um setor que tem vários andares. Né? Então, cada agulha dessas vai estar num setor diferente, porque são os vários discos. Né? Um disco específico tem um setor. Só que esse setor ele é repetido em todos os andares, digamos assim. Entendeu? Tipo, o mesmo setor, ele é igual, digamos assim, para todos os discos. Não necessariamente todos os discos vão estar exatamente no mesmo setor alinhado. Eu não tenho certeza disso, como é o alinhamento do setor. Eu não tenho 100% de certeza, que é uma dúvida bem mais mecânica. E aí eu não sei. Eu acho que eu entendi a dúvida do João. Tá, fala. De tipo, se o setor é maior do que a trilha, né? Se dá a impressão. É que, na verdade, não, né? Tipo, ela é pequena mesmo. É que cada bloquinho desse pequeno vermelho, separado com a linha, é um setor. Tipo, e essa fatia inteira são, na verdade, ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 setores. Entende? Sim. É mais ou menos nessa pegada aí. Mas eles são menores que a trilha, são menores que o cilindro. O cilindro é maior do que a trilha e a trilha é maior do que o setor. A gente fala que, no caso, que cada disco tem 1, 2, 3, 4, 5... São 8 setores em cada disco. Geralmente a galera não fala que, tipo, o HD tem 24 setores porque são 3 discos, tá? Você pensa no disco para falar do setor. Beleza, pessoal? Nesse caso. E tentando falar o que o Henrique falou, pensa nisso aqui. Isso aqui é um setor. Cada cor dessas aqui é um setor. E aí tem várias tracks aqui no caso. Isso é um HD real, né? Como realmente na memória. Então você tem várias tracks aqui, só que é o setor. Isso aqui é o disco, tá? Isso aqui é o disco em si. Tá? Isso aqui é o lugar onde fica o motor do disco, isso aqui é a superfície do disco. E aqui tem várias trilhazinhas aqui, e isso aqui é um setorzão. Esse é um setorzão. Esse é outro setorzão. Esse é outro setorzão. Beleza? Tranquilo? É isso mesmo, Matheus. O cilindro, ele envolve mais de um disco. Ele cria tipo um cilindro mesmo, envolvendo várias trilhas. Então, são várias trilhas propagadas para baixo. Então, cria essa ideia de cilindro. Desculpa. Não, é que eu fechei a imagem. Calma aí que eu ia abrir a imagem. Eu fechei ela, perdão. Aqui. O cilindro é você englobar os vários discos, tá? O cilindro é que engloba os vários discos, beleza? Por isso você calcula por setor e depois pega o cilindro. Lembra que o último pedaço do cálculo é o cilindro? Deixa eu... Calma aí. Meu Deus, usar 2 navegadores é estranho. Cadê? Aqui, é isso. Ó, a gente primeiro calcula o setor, depois a trilha, aí o cilindro. Por quê? Porque o número de cilindros, às vezes a capacidade do cilindro é o que engloba tudo, certo? A gente pega a capacidade do cilindro, que é quantas trilhas, né, as faixinhas tem englobando aquele cilindro, aquele pedaço mais externo, digamos assim, e aí a gente vê a capacidade de cada trilha, que aí a gente vê quantos setores tem numa trilha, e aí vai, tá? Beleza, galera? Eu posso tentar pegar mais imagens para a próxima aula, porque isso aí realmente é confuso. Eu posso trazer mais esquemáticas e tal, passar para vocês e tudo mais, tranquilo? Que acho que ajuda a entender. Mas sim, galera, de novo,
Isso daqui, galera, relaxa. É só para vocês entenderem como funciona, porque a gente vai usar alguns desses conceitos para medir velocidade, esse tipo de coisa. Mas assim, não é, meu Deus, eu preciso saber de cabeça como isso funciona, eu preciso ter a imagem mental do HD queimada na minha mente para entender essa disciplina. Não, não precisa, tá? Mas eu vou tentar trazer imagens para ajudar a entender. Belezinha? Já que ficou confuso, isso daqui é bem visual, então é difícil com as imagens mesmo, né? Tá. A gente falou do tempo de seek, de buscar. Agora tem o tempo de transferir, que é o número de bytes transferido dividido pelo número de bytes numa trilha, lembra? A trilha, o risquinho, né? Vezes o tempo de rotação, porque eu preciso rodar o disco para eu ler tudo que está ali, né? Num disco de 10.000 RPM com 170 setores, fatias, por trilha, a linhazinha. Para ler um setor, eu preciso de 1 sobre 170 rotação, porque são 170 setores, né? Então, o disco está dividido em 170 pedaços, então preciso de 170. 10.000 RPM é igual a 6 milissegundos por rotação, né? O tempo de rotação aqui que eu estou calculando. O tempo de referência para um setor, então, é 1 sobre 170 discos, que é 0,035 milissegundos, tá? Então, galera, ó, isso daqui, se vocês quiserem fazer em casa, tá? Isso daqui não vale nota, só um exercício para vocês treinarem a continha. Se vocês quiserem fazer, relaxa, não estressem sobre isso, eu mostro a resposta na próxima aula, aproveitando para revisar isso, já isso é ótimo, que eu já ia mostrar a resposta para vocês. Por exemplo, eu tenho um HD que tem 512 bytes por setor, eu tenho 40 setores por trilha, né, 40 pizzas aqui no meu HD, eu tenho 11 trilhas por cilindro, então eu tenho 11 trilhas, né, partindo do centro até o final, e eu tenho 1.331 cilindros, né? Então eu tenho várias divisões de cilindro aqui no meu HD. Então, quanto que é a capacidade total do meu HD, né? Aí se eu falar que tem um conjunto de dados que tem 20.000 registros, sendo que cada registro tem 256 bytes. Faço uma conta de quantos bytes ocupa, né? Quantos cilindros são necessários para armazenar os 20.000 registros, né? Então, vocês vão lá, calcula quanto que cabe em cada cilindro e vocês fazem a conta aqui, né? Beleza? Eu mostro para vocês depois o resultado, tá, pessoal? A única coisa que eu vou fazer um adendo aqui rapidinho para a gente terminar, que estamos acabando e tá todo mundo com sono, dia difícil. O que a gente tá falando até agora, galera, é uma definição de acesso a disco, que é um sistema que chama Cylinder Head Sector, né, o CHS, ou cilindro cabeça setor. Esse tipo de endereçamento, galera, ele era usado bastante quando os HD tinham 8 GB, tá? Assim, há muito, muito tempo atrás. Hoje em dia, a gente não usa mais isso. Tá? Por isso que eu até falei, galera, não fica com neuro disso, tá? Porque isso não é mais usado diretamente, né? Internamente, alguns HDs ainda usam esse tipo de endereçamento, só que isso é totalmente abstraído por um controlador. O que a gente vê, digamos assim, hoje em dia, né? A gente consegue ter um acesso, muito entre aspas, é uma tecnologia, né? Um algoritmo, digamos assim, que chama endereçamento de bloco lógico, ou Logical Block Addressing, que é o LBA. É uma tabela, na verdade, né? Isso tudo virou basicamente uma tabela que fala assim, olha, o bloco, né, o LBA 0. Então eu tenho o cilindro 0, a cabeça 0, o setor 0. E aí o 1 é no 001, 002. Ele vai dividindo aqui para o cilindro. Cada cilindro, então, tem uma tabela, digamos assim, LBA, que ela vai sequencialmente ali, terminou um cilindro, vai para o próximo, um índice ali sequencial, né? E ela vai falando para cada um, então, ó, o cilindro, qual que é? Agora é o 1. Qual que é, onde que está a parte da cabeça, onde que está a parte do setor, e aí vai, tá? Isso é o que é usado hoje em dia, né? Na formatação do HD de vocês, nos sistemas de BIOS, basicamente de todo lugar a BIOS usa o LBA. Aí tem alguma diferença de BIOS, aí se vocês já formataram PC, vocês veem que tem uns RBF, MBF, eu não lembro, aí tem o GPT, e aí tem vários tipos de partição, tudo isso acaba usando isso no fundo e tal. Não cabe a gente falar disso, assim, vocês talvez vejam em SO um pouco disso, bem difícil também, que é uma coisa super específica de sistema operacional, assim, de formatação e tal. Mas eu queria trazer para vocês que hoje em dia é isso, essa formatação que realmente a galera usa para endereçar, até porque SSD não tem agulha, né? SSD não tem claramente um setor. Então eles usam esse tipo de tabela para entender onde está cada bloco de memória e falar, acessa isso agora, não, acessa aquilo, acessa aquilo. Então eles usam isso, tá? Eu trouxe isso daqui para vocês para falar disso. Então aqui estão as referências, galera, do que a gente usou hoje. Esse livro aqui é o que eu comentei, que, assim, ele tem muito dos conceitos mesmo de arquivos, ele é bem legal,
Como eu disse, não use o LibGen para achar ele, tá? Não usa. Mas assim, tem na biblioteca, só que a gente não tá na biblioteca fisicamente, né? Tá meio difícil de pegar, né? No caso, meio complicado. Mas assim, ele é um livro bem legal. Mas assim, cara, pra vocês terem uma noção, essa aula e a próxima são 240 páginas desse livro que eu tenho que condensar para vocês. Então, realmente eu tenho que passar por muita informação por cima, porque é um curso super condensado, e aí, por isso, assim, algumas coisas eu sei que podem ficar em dúvida, por isso perguntem, tá? E aí, próxima aula eu tento trazer umas imagens mais legais do HD para ver se a gente entende legal isso do cilindro, para vocês fica bem claro, beleza? E aula que vem a gente fala mais da parte do funcionamento em si do HD, leitura, escrita, etc. Tal, que vocês também já sabem de CC 1 e 2, não vai ser muito segredo. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, é isso. A aula acabou demorando um pouco mais. Eu demorei para começar, perdão, galera. Não, espero não ter mais problemas com o Meet nas próximas aulas. Eu talvez use só o Firefox uma vez e deixa quieto, né? Mas é isso, pessoal. Então, eu vou postar os slides no Disciplinas já. O vídeo da gravação eu vou tentar quebrar ele, né, nos índices antes de postar no YouTube. Eu já deixo o canal do YouTube lá também no Disciplinas, já deixo tudo lá em cima bonitinho para vocês. O Runcode eu deixo o código lá também, já para vocês acessarem se precisar. Eu deixo tudo organizadinho lá nas Disciplinas. E aí a gente se encontra então na sexta às 7. Belezinha? Léo, posso falar um pouquinho rapidinho da monitoria? Claro, fala à vontade. Não vou ocupar muito tempo de vocês aí, vou tentar ser o mais breve possível. Eu marquei para amanhã, das 16, das 4 às 6, né? A gente pode barganhar outro horário, outro dia que seja nesse horário, porque é um horário relativamente tranquilo para mim, na maioria dos dias, então, tipo, se tiver ruim para alguém, aí vocês me dão um toque. É da hora usar o Discord mesmo, tem o bot lá, se quiser botar música, pode botar música no bot, então, tipo, vou fazer umas fitas da hora lá, pra gente poder trocar ideia. Como eu disse, eu vou deixar alguns materiais lá em PDF também, tipo, alguns livros que eu tenho, então, tipo, já é uma coisa bem, vai ajudar para quem quiser se aventurar nessa área. E aí, para amanhã, não sei o que vocês vão querer agora, tipo, nesse começo, a gente pode trabalhar de duas formas. Ou a gente já parte aí para os problemas de C, convencionais, que, tipo, tenho certeza que talvez muita gente tenha algum problema com a linguagem ainda, porque ela é uma linguagem chata, então ela não é muito simples de mexer, então a gente pode fazer um intensivão amanhã, que é uma coisa que pode ajudar a galera, que, assim, às vezes, principalmente essa parte de leitura, não, eu adoro C, cara, mas o problema é que ela realmente é mais chata de mexer, né? Tipo, muito segfault por aí, então, ou a gente mexe com C mesmo, ou a gente pode adensar um pouco mais isso que o Léo tá trabalhando aqui agora, essa parte de cilindro, de setor, de caching, de hierarquia de memória, de taxa de acesso à memória, organização de caching, fazer aquecimento de cache, então tem uma caralhada de coisa para falar. Então, dá para a gente ir para esse lado, como dá para a gente ir pro lado do C aí e ajudar. Então, volta lá no Discord aqui, para não atrapalhar aqui o pessoal, quem quiser, ou pode colocar aqui também, eu vou ficar por aqui um pouco. Uhum. E aí amanhã a gente já trabalha esse tema aí que vocês já preferirem, pelo menos para eu dormir com esse tema na cabeça, vai que eu sonho e apareço com alguma coisa interessante lá, né? Boa. Então é isso, galera. Precisando, só dar um toque lá, pode soltar o que vocês quiserem lá no Discord. E outra coisa, o Discord, ele não é um canal de comunicação oficial da Universidade de São Paulo. Então... Calma. Ô, Henrique. Oi. Na verdade, tem agora o Discord oficial da Turma dos Bichos do ICMC, cara. Então tá. Se o ICMC vai respaldar, beleza. É porque o que é correto é utilizar o Meets, né? Uhum, então, sim. Assim, eu vou mandar o link do Meets para quem não tiver o Discord. Porque, né, porque é institucional, a gente continua sendo institucional. Uhum. E mas assim, eu acho que não tem problema não, viu, Henrique? Beleza. Se quiser, assim, se vocês preferirem usar, vai suave. É só... Se alguém, por acaso, não tiver Discord, não puder usar de jeito nenhum, avisa. Aí... isso que eu tava com medo. Só que avisa, assim, galera, que a gente não tem como prever também. Então, esse é o ponto-chave da questão.
E se alguém tiver alguma dúvida de economia, também pode me perguntar, tá? Tipo, por incrível que pareça, eu sei que não tem nada a ver com isso, mas eu sou formado em economia na Unesp, então quem tiver qualquer tipo de maluquice na cabeça e queira discutir a situação macroeconômica brasileira, estou à disposição também, beleza? PRDR, tamo na merda. Não vamos comentar aqui, porque está sendo gravado e relaxa. já aconteceu alguns casos ruins. Ah, não, eu imagino, cara. Mas, Henrique, você declara o meu imposto de renda? Nossa, cara, pergunta... Tô zoando, relaxa. Não, eu declaro o meu, mas tipo assim... mas é aquela coisa, né? Pô, o que vai acontecer com o dólar amanhã, velho? E a Selic, velho? Mano, não tem bola de cristal, né, mano? Não dá pra saber. Cara, muito bom. Viagem. Mas é isso, galera. Qualquer coisa Beleza. aí, tô à disposição. Galera, também, se precisarem de alguma coisa, falem aí, eu vou já ir mandando os slides lá na disciplina e organizando as coisas, até amanhã, pelo menos, até o vídeo eu já coloco lá tudo bonitinho, beleza? Na medida do possível eu vou fazendo isso logo depois da aula e organizando as coisas, tá? Belezinha? Alguma última dúvida antes de eu vazar? Pra Suavão? Beleza? Então vou parar de gravar aqui. Boa noite.